Para desenvolvermos uma aplicação em Angular, o ambiente principal de desenvolvimento é o Visual Studio Code. Como a gente usa ele o tempo todo, principalmente para criar arquivos TS, TypeScript, e HTML, que são as nossas views, é necessário que a gente tenha uma certa produtividade. Então, por conta disso, eu vou te apresentar algumas dicas que ajudam a agilizar o desenvolvimento do projeto. Então, suponha, eu tenho aqui um arquivo em TypeScript. Quando eu for importar algum módulo, é muito natural que a gente digite import, por exemplo, componente. Observa que eu estou digitando componente, mas não tenho IntelliSense e não tenho nada. Eu corro o risco de digitar errado no momento que eu estou fazendo a importação. Então agora sim, Angular Core, por exemplo. Mas e se eu tivesse digitado errado, por exemplo, componente com C minúsculo? Eu teria um erro, depois eu teria que correr atrás do erro. Então qual seria a forma recomendada para a gente importar um módulo? Primeiro, eu coloco o import, um par de chaves vazio, e agora sim, o módulo a partir do qual eu vou buscar aquele componente. Ah, mas eu não lembro qual é o módulo ou quais os módulos que eu tenho visíveis. Ctrl/espaço. São listados aqui todos os módulos disponíveis e visíveis. Aí eu posso, por exemplo, descer até Angular Core. E só depois eu volto para as chaves e olha só. Agora o IntelliSense aparece. Aí eu posso descer até onde eu desejo, componente, sem o risco de digitar alguma coisa errada. Interessante, né? Agora, uma dica importante também é com relação ao desenvolvimento do HTML. Por exemplo, quero começar o desenvolvimento da página, digito HTML, o elemento de fechamento, e vou desenvolvendo o código da minha página. Apesar do IntelliSense ser muito interessante, isso pode levar um certo tempo. Então, como dica, eu quero apresentar para você alguns atalhos interessantes para desenvolvimento de uma página HTML. Por exemplo, eu posso digitar simplesmente HTML e a tecla Tab. Ele já complementa para mim. E isso serve para qualquer outro elemento. Se eu tiver que desenvolver uma div, por exemplo, div, tab, está lá a minha div. E se eu quiser acrescentar, por exemplo, uma classe, suponha, class igual container. Esse trabalho também pode ser simplificado. Eu apago aqui e digito div.container, me beneficiando do fato de toda a classe ser representada por um ponto no CSS. Div.container, se eu pressionar Tab, completa para mim também. Se eu tiver, por exemplo, o elemento UL representando uma lista, UL, eu quero que o elemento LI seja um elemento filho. Eu posso colocar o sinal de maior, indicação de que o que vem depois do símbolo de maior vai ser um elemento filho, o L maior LI. Se eu pressionar Tab, olha o que acontece. É criado o elemento L com o subelemento LI. E se for necessário, mais de um elemento LI, porque no nosso exemplo só apareceu um. E se eu precisar de mais de um? Multiplica, coloca um asterisco e a quantidade de elementos que você precisa. Por exemplo, 3. Então o elemento é criado para nós, o L com 3 subelementos LI. E se ainda assim, no LI, eu ainda quisesse intercalar uma âncora, por exemplo, um link, a href igual um determinado valor e fecho /a. Se eu quiser fazer isso nos 3, eu posso, por exemplo, me beneficiar desse atalho e colocar o L maior LI vezes 3,
abaixo de LI, ou melhor, dentro de LI, né? Maior A. Tab. E assim eu tenho uma certa agilidade ao construir minha página. E tem também um atalho para você construir uma página pré-montada. Basta você digitar simplesmente a palavrinha doc, se você der um tab, você já tem um cabeçalho a partir do qual você passa a desenvolver. Boa dica, né? Gostou? Então, eu te convido a conhecer o curso Desenvolvendo Aplicações Web com Angular 4, onde você vai se beneficiar dessas dicas, vai aprender a criar aplicações web usando o Angular 4 e muito mais.